bem com vocês? Quanto tempo, né, que a gente não se vê. Só vai aumentando a saudade, né, da nossa sala de aula, do nosso cantinho que é a escola, do nosso ambiente escolar que é único, né? A gente vai ficando com mais saudade. E ainda, nesse momento agora que a gente vai voltar com as aulas online, porque ainda precisamos ficar no distanciamento social. Então a gente só vai torcendo cada vez mais, né, para que essa fase passe e que a gente volte logo para o nosso ambiente único que é a escola, né? Enquanto isso, vocês tiveram 30 dias de férias. Agora nós vamos voltar às aulas, ainda não presenciais, mas vamos para as gravações. Vocês vão ter assunto novo, vocês vão ter exercício do livro para fazer, vocês vão ter resumos impressos, exercícios impressos que a escola vai fornecer. Então, tudo para intensificar o estudo de vocês agora nesse momento da nossa volta, tá? Vocês terão a gente disponível, né, que nos canais Facebook, Instagram, quem tem o telefone da tia Bruna também, né, para estar tirando dúvidas. Então, vocês podem procurar a tia Bruna quando vocês precisarem, certo? A tia Bruna e a escola vai estar à disposição 24 horas para vocês, tá bom? Gente, então vem no sexto ano. Vou pedir uma coisa antes da gente começar a aula. Tia Bruna pede, por favor, para que vocês não deixem acumular os assuntos. Veja, a dica, toda segunda-feira, toda segunda, vai estar lançando no canal da escola as aulas de ciências e português. Então tem um calendário, né, para dias de postagem. Então toda segunda-feira já vai ter aula lá, que no caso é ciências e português. Vocês já vão abrir toda segunda-feira para assistir as aulas de ciências e português, para estar fazendo os deveres que a gente vai passar para vocês. Não se preocupem que a gente vai tentar corrigir um pouco com vocês os exercícios, certo? Os que forem impressos já vão com gabarito, que é para vocês tirarem as dúvidas na hora que estiver fazendo as questões, né? Para intensificar o estudo mesmo de vocês e tirar as dúvidas. Então, não deixe acumular. Já vai logo, né, a semana direitinho, certinho, para ir assistindo as aulas e fazendo os deveres, tá certo? E outra observação bem importante. Como a gente vai começar a partir de agora assunto novo, vocês precisam fazer o resumo que está no quadro. A gente não faz aquele resumo na sala de aula, então vocês vão fazer o resumo agora, nesse momento, com o que está aqui na sala de aula. Se a Bruna fizer uma aula, né, como eu já fiz nas anteriores, com os PowerPoint, com imagem, vai pegar as imagens também e fazer as anotações, né, daquele resumo com as imagens do que tia Bruna está falando em cada imagem. No quadro, melhor ainda, você pausa, volta, né, e vai fazer esse resumo para vocês terem também no caderno, para quando a gente voltar, vai ter visto, vai ter a avaliação, né, que a gente vai fazer pelo caderninho de vocês, tá? Não pode esquecer de fazer os resumos, que é até melhor para vocês, porque tia já separou para ficar bem explicadinho, certo? Vamos lá. Módulo 1 ainda, a gente finalizou falando de combustíveis fósseis. Eu não sei se vocês lembram, a gente falou de carvão, né, como é que ele surgiu, de petróleo e de gás natural. Fizemos atividade e ficou faltando essa última parte do módulo 1, que é para a gente encerrar ele. Então vamos encerrar nessa aula, a parte 1 e parte 2, vamos encerrar o módulo 1, fazer umas questões. Próxima aula a tia vai tentar colocar algumas respostas, né, do dever que eu vou passar hoje, e já vamos começar nas próximas aulas o módulo 2, tá certo? Vamos lá. Então, para a gente finalizar, ficou faltando essa parte aqui, ó, na página 261. Então, vocês podem também sempre estar fazendo uma anotação e acompanhando no livro, né? Se sintam em casa, mas também peguem esse momento para lembrar a vivência na sala de aula. Vocês estão na sala de aula agora, só que essa sala de aula mudou. É no ambiente, né, da casa de vocês. Então, peguem um livro também e abram na página 261. Tem várias imagens, o livro é gostoso da gente ver porque tem as imagens para ajudar, né? Tia Bruna colocou assim, para ficar bem fácil o resumo para vocês. Primeiro, o que é que tem nessa página do livro? Página dos 261. A crosta terrestre e o solo. Crosta terrestre, vamos lembrar? Nós falamos das 3 camadas da Terra. A camada onde estão os seres vivos, onde nós, todos os seres vivos, habitamos, é a crosta terrestre. É a camada mais externa
da nossa Terra, do nosso planeta Terra, né? E é nessa crosta terrestre onde vive todos os seres vivos. Vamos falar da interação dela com o nosso solo, certo? Número 1, introdução. Tia colocou assim, ó, a interação dos seres vivos com o solo pode provocar desgastes, como o desgaste das rochas. Então é claro que a gente está em constante interação, né, em constante contato com o nosso solo. A gente acaba desgastando ele, né, até ao pisar, a gente está desgastando o solo já. Até as passadas dos animais está desgastando o solo também. A retirada da cobertura vegetal para a construção, né, de fábricas, de indústrias, eu estou agredindo ali o solo também. E, consequentemente, esse solo que foi formado a partir das rochas, eu estou degradando, assim, as rochas. Não é verdade? Então, essa interação toda de nós seres vivos com o solo acaba causando esse desgaste. A gente vai ter um desgaste de rochas, como por exemplo. Número 2, tia Bruna colocou uma palavrinha nova, chamada de metamorfismo. A gente até comentou na sala de aula um pouquinho, quando a gente falou sobre rochas metamórficas. Aí eu dei uma dica. Qual foi a dica que tia Bruna deu na sala? Para a gente lembrar, antes de falar de metamorfismo. Eu vou lembrar da palavra metamorfose. O que significa a palavra metamorfose? Transformação. A gente lembra das borboletas, das lindas borboletas. Elas fazem o quê? Uma metamorfose completa, né? Então, tem um estágio totalmente diferente de larva e aí depois nós vamos ter o quê? A borboleta. Então, ela transforma, né, sua aparência, ela sofre metamorfose. Então, esse metamorfismo, a gente vai lembrar dessa transformação. Então, quem vai estar transformando aqui nesse momento são as rochas, porque nós estamos falando da interação de nós seres vivos com o solo. Então, essas rochas, elas sofrem metamorfismo, que é isso? Uma transformação de uma rocha, né? Que pode ocorrer, por exemplo, pela mudança de temperatura e pela ocorrência de terremotos. Claro, a mudança da temperatura, é claro que vai estar causando impactos diretos com as rochas, né? Seja essa temperatura muito quente, seja ela muito fria, vai estar causando impacto ambiental direto ali com aquela rocha. E terremoto, a gente já falou lá na aula 2, né? Naquelas primeiras aulas que a gente gravou, que eu gravei para vocês, que os terremotos, eles são destruidores. Então, eles destroem rochas, eles fazem aberturas de rochas, né, aqui na superfície. Então, claro, algo que destrói diretamente, né, profundamente essas rochas são os terremotos. As rochas alteram sua textura, composição. Se vai ser modificada, vai estar sendo alterado. Não mudou por causa da degradação, né? Se mudou, o que é que pode mudar nessas rochas? É só a aparência porque abriu a rocha? Não. A gente vai estar mudando a sua estrutura, vai estar mudando a sua textura, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a textura desse solo, e está mudando a composição, né? Porque a gente sabe que as rochas são formadas por minerais. Então, ao destruir essas rochas, eu estou modificando a sua aparência, estou modificando a sua textura e posso estar modificando também os seus componentes químicos, né? Esses minerais que as compõem, tá certo? Número 3, que a Bruna colocou assim, intemperismo. O que é esse intemperismo? É justamente um fenômeno que vai causar o quê? A fragmentação das rochas. Então, quando a gente falar na palavra fragmentação, vocês sabem que tia Bruna adora grifar sempre, a gente sempre grifa aquelas palavrinhas mais importantes na sala de aula, para na hora que for estudar já tá mais fácil. Então, grifem aí a palavra fragmentação. O que é a fragmentação? A destruição, a divisão dessas rochas, né? A abertura justamente dessas rochas. Então, essa fragmentação é o nosso intemperismo. É uma palavra diferente, mas para algo bem simples. Eu vou lembrar, quando essas rochas acabam se desgastando, se fragmentando, né, se dividindo, se fragmentando, eu tenho algo chamado de intemperismo. É uma palavra diferente para algo bem fácil, tá? Não precisa se assustar. E nós vamos ver que tem
nós temos 3 tipos de intemperismo. Como é que essas rochas acabam se fragmentando? Por meio de que elas se fragmentam? Já falamos aqui um pouquinho do metamorfismo, como é que elas se transformam, né? Como é que elas podem se fragmentar? Por três fatores: o físico, o biológico e o químico.